Boa noite, pessoal. Um prazer, né? Uma alegria sempre. A gente sempre fala isso e é realmente de coração que nós falamos, né? Estar aqui nessa casa. E a proposta de estudo desta noite seria algo em torno de uma homenagem ou uma lembrança, uma reverência a Chico Xavier, que ontem, né, teria comemorado mais um aniversário, não é isso? E 21 anos, né, esse ano, 21 anos do desencarne de Chico, né? Foi 2002, 124, certo? Sim. Então, nós começamos com uma questão que Kardec faz aos espíritos sobre quem seria, né, para nós, quem seria um espírito mais perfeito, né? Quem seria um espírito a quem nós deveríamos ter como modelo, como guia, alguém para nos inspirar, né? E os espíritos vão responder Jesus. Jesus. Se a gente toma por base os 4 evangelistas para termos uma ideia, né, uma ideia pálida, aliás, né, do que teria sido a encarnação de Jesus no planeta, a gente vai ver ali, pelos evangelistas, nós vamos ver um homem nascido de uma hebreia, uma moça simples do povo, cujo esposo, José, era também um homem pobre, um trabalhador. José era carpinteiro. Se nós caminharmos mais um pouquinho ali, né, depois do nascimento de Jesus, nós vamos ter a informação de que Jesus discutia com os doutores da lei. Os doutores da lei, eles estavam em Jerusalém. Jerusalém era a cidade templária dos judeus. Às vezes a gente usa a palavra judeu e às vezes hebreu, né? Judeus porque seguiam o judaísmo, a religião. E hebreu, o povo em si. Assim como nós somos cristãos. E somos brasileiros. Algo relacionado a isso. Então, Jesus, criança, ele discutia com os doutores da lei sobre os ensinamentos. Os fariseus eram uma casta de alta representação na época. Em todos os tempos, vamos colocar aí só tratando do Evangelho, vamos colocar aí esses 2000 anos atrás. Né? Nós já tínhamos ali essa casta que dominava o povo. Dominava pela religião e pelo poder. Depois nós vamos ter, Jesus menino, discutindo. Nós sabemos que nessa época era Roma que escravizava o povo hebreu. Então, Jesus nasceu como escravo, né, num tempo em que o seu povo era escravo de Roma. Era um tipo de escravização totalmente diferente do que aconteceu em relação ao continente africano, tá, minha gente? Em relação ao continente africano, foi um tipo de barbaridade que nós ainda estamos longe de entender. Né? Mas, enfim, então, o povo era iletrado. Aliás, até para os reis, né, a função de ler, né, de ler ou escrever, era uma função considerada menor, inferior. Havia uma casta ali
que eram os escribas. Então, cada rei, cada sumo sacerdote tinha um escriba, aquele que sabia escrever. Então, vejam, Jesus, menino, discutia. Ele discutia a lei, os ensinamentos, tudo, né, a Torá. Mais tarde, né, a gente vai ver, por exemplo, no Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus, a sua mãe, os seus irmãos, são convidados para um casamento. Esse texto é chamado de As Bodas de Caná. Já ouviram falar? As Bodas de Caná. E em determinado momento o vinho acaba. E em toda festa, havia alguém responsável pelo vinho. O vinho sempre foi a bebida dos reis, a bebida dos deuses. Sempre foi considerado assim. Bom, acaba o vinho. Maria, a mãe de Jesus, Maria, chega para Jesus e pede a Jesus, né, para tomar providência. Vejam, a autoridade de Maria, né, sobre Jesus. Jesus, toma providência. Por quê? Porque ela conhecia o filho criança, o filho menino, o filho que discutia as leis, o filho que ajudava as pessoas, o filho que ajudava andarilhos, o filho que já fazia o que nós chamamos de prodígios. Qual outro motivo para Maria falar com Jesus, tomar providências, fazer alguma coisa? Jesus ia sair para comprar mais vinho? Jesus olha para ela e diz: o que nós temos com isso, mulher? Eu não estou dando a festa, não sou eu que tenho que, né, providenciar o vinho, porque o vinho acabou. Percebam que Maria tinha plena consciência da missão que o seu filho estava incumbido. E ele ainda diz a ela: ainda não está na hora. Ainda não é a minha hora. Porque a partir do momento em que Jesus se apresentasse publicamente, realizando milagres, curando leprosos, devolvendo a visão para os cegos, fazendo andar os paralíticos, a vida dele estaria marcada. Mas acontece que ele é filho. E a mãe manda. E o filho obedece. Hoje em dia nem sempre, né? Aliás, muito pouco. Mas Maria mandou. E ela olha para os, vou chamar de garçons, né? Tinha um outro nome na época. Ela olha para eles e diz assim: olha, façam tudo que ele mandar vocês fazerem. Isso é textual, tá, gente? Está no Evangelho. Então Maria não esperou, né, Jesus, né? Ele falou, argumentou, não está na hora. E ela vira para os garçons: ó, o que ele mandar fazer, você faz. E Jesus faz o quê? Obedece. Porque manda quem pode. Não é assim um ditado? Obedece quem tem juízo. E Jesus fala então com os garçons. Havia uma medida, né? À época, vamos colocar aí jarros, né? Onde cabiam 30 litros de vinho, cada um deles. Posso tirar daqui, né? Porque eu não estou sabendo ajeitar e... Bom, 30 litros. E ele diz assim: encham os jarros com água. Foi só isso que Jesus falou. Encham os jarros com água. E levem ao
ao chefe. O chefe deles, né? Dos garçons. Eles enchem e levam. Quando o chefe deles prova o vinho, ele fica absolutamente deslumbrado e vai dizer para o dono da festa, para o noivo: olha, estou maravilhado, porque normalmente as pessoas oferecem o bom vinho primeiro e depois que os convidados já estão, né, embebedados, oferece um vinho de pior qualidade. E você vem e oferece esse vinho da melhor qualidade. Ali, alguém exclama: mas quem é esse? Quem é aquele? Né? No caso, Jesus, que era um nome comum também para a época. Né? Quem é? Aí alguém diz assim: ah, é filho do José, o carpinteiro. Poderia ter sido: é o filho do João, padeiro. É o filho do... José, como carpinteiro, ensinou a profissão para o filho. Era comum nas famílias isso. Ainda hoje. Os negócios vão passando, não é assim? Muitas vezes de filho para filho. Por que eu estou dizendo isso? Para falar da supremacia de Jesus. E para dizer que, ainda assim, ele foi condenado pelos judeus. E foi condenado à morte e foi assassinado. Estamos aí nos aproximando do feriado, não é? É um feriado católico da Paixão de Cristo, não é assim? Vem vindo aí a Semana Santa. Aliás, começou ontem, não é? O Domingo de Ramos. Lembrando tudo isso. E eu estou comentando isso para dizer que o Espírito mais perfeito, o que deve ser modelo, guia para nós, é Jesus. Jesus se refere a João o Batista, dizendo que porque João estava preso, mas consegue que um mensageiro vá até Jesus e pergunte se ele era o Messias, que estava, né, sendo preparado, esperado. E aí Jesus dá a seguinte resposta: diga a João que os cegos veem, os leprosos estão limpos, os paralíticos andam e o evangelho do reino está sendo espalhado. Se identificando como o Espírito que ele era. E há um outro momento em que Jesus, né, durante esse processo aí da Semana Santa, a Páscoa, né, que os judeus também comemoravam, né, por isso Jesus foi chamado de Cordeiro, né, o Cordeiro de Deus, enfim. Jesus, ele se identifica como... Então vejam, ele é o único, o modelo, o guia. E ele se refere, como nós estávamos dizendo, a João. E ele diz que dos filhos de mulher, João era o maior. João era o arauto de Jesus, né? Ele veio abrir, né? Aliás, a frase é essa, né? Abrir os caminhos para que Jesus caminhasse. Ele enfrentou a fúria tanto dos romanos quanto dos fariseus, não é assim? Muito bem. Existem pessoas, e eu vou colocar, como nós dissemos, de 2000 anos para cá, colocando a referência como Jesus, sabendo que 3000 anos antes né, 3 anos, já existiam os povos constituídos, etc.
né? Desse período para cá, algumas pessoas, e nós temos conhecimento disto através das leituras, espíritas ou não, não é? Assim que viram Jesus, tiveram contato com Jesus, começaram uma trajetória de iluminação numa ascendência. Fizeram isso. Outros pareciam já estar no nível ascensional que muitos de nós ainda estamos rastejando, não chegamos perto. Então, a não ser Jesus, todos os outros fizeram essa caminhada. Uns há 2000 anos, outros há 1000 anos, outros há 500 anos, outros, e a maioria de nós ainda estamos nesse processo. Da época de Jesus, o que a gente tem, por exemplo, de informação sobre Pedro, o apóstolo? Né? Ao final da vida de Pedro, né, disse que a sombra de Pedro curava. Humberto de Campos, o irmão X, ele tem relatos magníficos, no livro Boa Nova, entre outros, né, magníficos, falando dessa vivência dos apóstolos e tudo mais. Mas antes, Pedro ainda não entendia. Ele questionava. Quando ele achava que Jesus estava extrapolando, porque Jesus estava sempre à margem, né? Estava sempre contra a lei, né? E nós vamos ver outros, e outros, e outros. Mas nós vamos ver, por exemplo, pelo relato de Humberto de Campos, uma Joana de Cusa. Uma mulher casada com um intendente de Antipas, uma mulher muito rica, etc. e tal, e ela se encantou e falou, é isso. Não há notícias de Joana trazer conflitos. Só há notícias dela querer seguir Jesus e, segundo o relato de Humberto de Campos, Jesus disse para ela, olha, fica com seu marido. Você vai ter o seu tempo para, né, me seguir. Ser livre, né, para fazer desta forma. Nós vamos ver ali outras personagens, que foi aquela coisa que parecia dar água para o vinho, como um cobrador de impostos, como Madalena, outros, né, que resolveram a modificação a partir do momento que viram Jesus. E nós vamos ter aqueles que, por exemplo, como Emmanuel, todos conhecem a trajetória de Emmanuel, a ligação, né, o que ele faz através de Chico, as obras que Chico psicografou. Todos conhecem, se leram lá atrás, leram há 2000 anos, que ele estava lá como um dos representantes da lei judaica. O Públio Lentulus, não é assim? Quer dizer, ele poderia ser um voto a favor de Jesus. Poderia. 50 anos depois, é a próxima obra, é o próprio Emmanuel, de novo, vivendo como um escravo na história. Nas galés, uma situação, etc. e tal. E aí, depois, nós vamos ver a caminhada de Emmanuel, né, nascendo e renascendo, e sempre na igreja, né, como um sacerdote da igreja. Porque a igreja era a religião dominante, até a Igreja Católica Apostólica, não é, gente? Era a religião dominante, até o século passado, ainda hoje. Né? Poderíamos citar vários. E o que vocês devem estar pensando? Onde entra Chico Xavier nessa história, não é? O homenageado. O ano é 1910. Uma criança com outros irmãos. O pai fica viúvo
as crianças são divididas. Durante 2 anos, ele convive com... ele não chamava de madrasta, né? Ele chamava de boadrasta, uma coisa assim que o Chico inventou, não me lembro. Divididos. Aos 5 anos, 4 anos, essa criança já via espíritos. Hoje, ele seria facilmente diagnosticado, né, como um esquizofrênico. Estaria usando aí, com certeza também, além da Ritalina, um risperidona, coisas do tipo. Né? E aí ele conversava com a mãe dele. E a mãe dele promete um anjo para ele, né? E o pai dele se casa novamente e a esposa, a atual esposa, resolve juntar os filhos todos de novo. E ainda teve mais uns 4 ou 5. Né? E ela repara que o menino estava todo machucado, fincado de garfo, não sei o quê, tererê. Se ele não via esse espírito, só por ele ter sido torturado durante 2 anos da forma que ele foi, ele não gostava de falar isso, então eu também não vou falar, né, no dia de homenagem a ele. Se ele tivesse sido torturado do jeito que ele foi, provavelmente um psicopata. É o diagnóstico de hoje, ele seria, sim, um psicopata. Está na raiz da psicopatia. Ser maltratado, né, por pai, mas principalmente pela mãe. E esse menino chega à adolescência. E nós vemos e sabemos que ele tem ele tem uma postura que o seu corpo é masculino, mas a sua alma é toda feminina. Chico. Então, aí também ele poderia receber um outro tipo de tratamento psiquiátrico, porque era um homem afeminado. Estamos falando de 1910. Freud ainda não tinha chegado aqui no Brasil. Estava chegando, talvez. Aí seriam outros tantos de medicamento, porque até uns 6, 5 anos atrás, o homossexualismo ainda fazia parte do manual, né, DSE das doenças. Então, ser homossexual era uma doença. Eu estou falando em menos de uma década, tá, gente? Foi tirado há pouco tempo. Foi tirado há pouco tempo. Né? Todo mundo aqui acompanhou a discussão de que se criar vacina, a situação, por exemplo, de exorcismo também era muito usado nesses casos, a punição com o pecado, com o inferno, né? Pederastia, e vai por aí fora. Porque em algumas cabeças, quando se diz homossexual, a pessoa só pensa no sexual. Ou seja, a única coisa que essas pessoas fazem é sexo. Então, é um viciado em sexo. Imaginem os conflitos para esta criança. Imaginem a situação desta criança. A pobreza em que a família vivia, ter que começar a trabalhar muito cedo, antes dos 10 anos, fazendo um horário de serviço numa fábrica, pegando o turno da tarde, de 2 até as 11 da noite. Muito mal cursando o 4º ano primário, numa época em que as escolas eram mistas, era 1º e 2º ano, 3º e 4º, não tinha coisa da idade, não tinha pedagogia, né, montessoriana, pedagogia freiriana, pedagogia, sei lá, de Rousseau, hoje em dia a gente tem lá
Galera da pedagogia aí me ajude, né? Tem pelo menos uns 20. Tem Piaget, famosíssimo. Vygotsky. Não é assim? E aí, se você pode pagar, você paga uma mensalidade em escolas, em cidades maiores, né? Você paga uma mensalidade básica lá, quase uma medicina, né? Para a sua criança ter um aprendizado desse tipo. Enfim. E aí, essa criança, criada desta forma, naquela situação, com todos os conflitos, porque é um ser humano, todos os conflitos naturais de um ser humano. Católico, tinha que estar na igreja, sujeito à palmatória, a ficar de castigo de joelhos, a se confessar, comungar, tudo direitinho. Com medo do céu e do inferno, e vendo o Espírito. E essa criança, esse corpo guarda um espírito que está num processo evolutivo. Se vocês pesquisarem no Google, eu não aconselho, mas se pesquisarem, tem gente que coloca lá mais de 20 reencarnações do Chico. De rainha egípcia até coisas assim, até Allan Kardec. E muitos espíritas embarcando assim nessas canoas furadas, né? Nessas canoas furadas. Que Chico era isso, ou era aquilo, e foi isso, foi aquilo, etc. e tal. Certo é que essa criança, esse menino, esse adolescente, esse jovem, resolve que vai seguir e servir a Jesus. E ponto. Cometeu erros? Provavelmente. Teve ilusões? Com certeza. Desejos? Sim. Foi atormentado na carne, não é essa a expressão? Também. Mas por conta própria e pela fé que ele possuía, ele diz sim, sim à sua programação espiritual. E quando ele diz esse sim, ele diz diretamente a Emmanuel, o mentor espiritual. Ele não diz sim pela metade, ele não diz sim talvez, ele não diz sim depois da Copa do Mundo, ele não diz sim depois da Semana Santa, sim quando eu terminar minha faculdade, porque é à noite. Não, sim quando eu tiver um bom emprego, porque aí eu vou poder ajudar, fazer caridade, etc. Sim, depois que eu conhecer a Europa, porque afinal de contas, né, gente, você viver uma vida inteira sem ter ido pelo menos 5 países da Europa, não dá. Ele não disse sim depois do carnaval. Depois do carnaval, o senhor pode ter certeza, para o Emmanuel, o senhor pode ter certeza, que o Brasil só começa depois do carnaval. Pergunta para os operários, para os chãos de fábrica, né? Pergunta para os comerciantes, se o Brasil começa só depois do carnaval. Começa para os folgados depois do carnaval. Então, Chico disse sim. E ele foi construindo o seu nome. E foi construindo a sua imagem. E foi construindo o que os Espíritos trazem no Evangelho como sendo o homem de bem. Peguem todas as características do homem de bem na segunda parte do Evangelho e nós vamos identificar Chico Xavier. Naquelas características todas. Todas. Sem exceção.
Então ele vem de várias reencarnações, são as que nós conhecemos, como o Manuel da Nóbrega, o Padre e outros mais, que ele mesmo, né, ele mesmo fala a respeito, né, com alguns dos seus biógrafos. Ele já vinha de reencarnações em que ele estava ligado à igreja, à religião. Então, nós podemos dizer que o aspecto religioso da doutrina espírita é todo graças a Chico Xavier, principalmente a partir da década de 70, no programa Pinga Fogo do SBT, que na época era TVS, né? Ali, batendo recordes de audiência, Chico Xavier, totalmente influenciado por Emmanuel, nos traz a doutrina espírita como religião. Se vocês colocarem no censo atual, não sei, mas até o censo passado, o espiritismo não é oficialmente considerado uma religião. É considerado um credo, uma seita, uma filosofia, menos religião. Já foi? E foi a partir de Chico Xavier que a doutrina espírita ganha, recebe e faz isso que nós estamos fazendo aqui. Divulgando o Evangelho. E é Kardec quem diz, no Viagem Espírita, que se Jesus, olha o raciocínio de Kardec, simples, claro, se Jesus é o nosso modelo e guia, e Jesus diz que a caridade é a sua palavra, é o seu ensinamento maior, então a doutrina espírita, ela é cristã, porque ela segue a Jesus e a proposta que Jesus faz, que é do Evangelho. Então, lá fora tem muitos centros espíritas, vejo oradores, né, postando foto desde o aeroporto até Dubai, né? Estou em Dubai fazendo aqui uma palestra espírita. Não se empolguem, tá? São casas de amigos, pessoas que se reúnem, são brasileiros na maioria que estão lá, estão nos Estados Unidos. Aliás, brasileiros se enfiam em tudo quanto é lugar do mundo, né? Assim, você vai lá pro deserto e tem lá a dançarina do ventre, a melhor, né? É brasileira, né? Então tem essa coisa aí também, né, do brasileiro em todo local. Então, a doutrina espírita, ela só existe enquanto religião da forma como nós fazemos aqui no Brasil. E Chico é aquela prova de que qualquer um de nós, com determinação, pode dar muitos passos nessa encarnação. Porque ele teve todas as dificuldades, todos os impedimentos, doenças, o problema de saúde, a visão, né, cego praticamente de uma vista, todos os problemas. A moratória, porque ele já teria desencarnado antes, mas ele teve a moratória. Se estudarmos as obras de André Luiz, nós vamos saber o que isso significa. Alguns de nós aqui possivelmente estão nesse processo de moratória, porque ainda é necessário, ainda se faz necessário aqui na Terra. Então, os espíritos vão dando aquela força, já era para ter desencarnado, porque está sem um rim, está sem o segundo rim, porque está isso, está aquilo outro, e fulano ainda está ali. É moratória, tenho certeza. Ainda há uma necessidade, ainda há um trabalho ali sendo realizado. Então, com o Chico também. Então, não há o que dizer sobre Chico. Há o que fazer. E há muito o que fazer. A doutrina agora está em nossas mãos. E nós não podemos deturpá-la. Nós não podemos fazer o espiritismo à moda da casa. No meu centro é assim. Lá no meu centro é assim.
Aí você vai em outro lugar, ah, não, porque lá no meu centro é assim. E a doutrina espírita não é a mesma? Então nós temos a obrigação de devolver ou deixar a doutrina mais limpa possível, quando nós que somos os atuais representantes dela, deixarmos o planeta. Então estamos na doutrina ainda porque precisamos dela, ou ela já está em nós? É a grande questão. Ela já está em nós. E nós já entendemos, assim como o Chico entendeu, assim como o Cristo deixou lá atrás, que somos espíritos em corpos de carne. E acima disso tudo, né, minha gente? Acima disso tudo, não vamos transformar Chico Xavier em um Deus, em um símbolo, em uma imagem, em um retrato, em um santinho, em um pingente, em um broche, porque foi o que fizeram com Jesus. Jesus, as primeiras cruzes, né? Quando Constantino transforma Roma, né, todo aquele processo, como religião oficial do Estado, o cristianismo, eram cravejadas em ouro. E tinha o símbolo de César, mantendo ali ainda o quem manda. Não tinha nada a ver com Jesus. Tiveram que transformar o carpinteiro num Deus. Tiveram que transformar a sua mãe em uma virgem. Tiveram que excluir o seu pai, para que as pessoas temessem. E Jesus não queria ser temido como um Deus. Ele queria ser amado como um amigo. E foi isso que ele disse aos seus apóstolos na cerimônia do lava-pés. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe onde vai o seu senhor. E eu tenho repartido e falado com vocês sobre tudo. Então eu vos chamo amigos. Nesse momento, Jesus colocou a amizade acima de todos os sentimentos. Então, nós espíritas não podemos transformar Chico Xavier num espírito inacessível, como Jesus foi transformado em Deus, transformando-se inacessível para nós. Chico Xavier é um espírito em evolução. Um amor que perfumava tudo em volta dele. Mas não um Deus. Se esta casa o homenageia com o seu nome, ele fica feliz. E serve, e continua servindo. Assim como outros, como o Dr. Bezerra e muitos mais. Então, se há uma mensagem que eu poderia singelamente deixar aqui, é essa. Não nos afastemos da figura do que representa Chico Xavier. Não vamos transformá-lo em santo. Vamos deixá-lo vivo como o homem que foi nessa encarnação, para que ele continue sendo, para nós, uma grande inspiração. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos, tá? Muita paz.